estar com vocês nesta noite. Trago a saudação da minha esposa, meus filhos, noras e netos. Tenho 4 netos já que o Senhor me deu. Louvado seja Deus. A família cresceu e ainda na segunda-feira completei 50 anos de idade. Louvado seja o nome do Senhor. E aproveitando para estar com essa família maravilhosa, pastor José, aleluia, sua esposa, suas filhas, que tem nos acolhido em sua residência e também nos rever depois de muitos anos. Saibam da minha gratidão a Deus e também do desejo de poder estar aqui nesse estado abençoado e na trajetória da nossa querida igreja em Belém do Pará, de ter também participação em muitos missionários vindo para esse território e também para a extensão dessa obra nesse estado. Eu sou grato a Deus também, meus irmãos, porque aos 15 anos de idade eu me converti a Cristo. E dos 15 anos de idade eu me casei aos 21 anos de idade, 6 anos depois da minha conversão. Louvado seja o Senhor. E logo após, aos 25 anos de idade, Deus me chamou para o campo missionário quando eu tinha 10 anos de convertido. E a minha trajetória pelos campos missionários, eu vivi um período de 11 anos em terras equatorianas, fazendo trabalho para o Senhor nosso Deus. Nós implantamos 12 igrejas em 3 capitais e uma extensão por vários outros pequenas cidades daquele território equatoriano. Nós chegamos a Belém do Pará de regresso em 98, e em 98 nós estamos em Belém, no bairro chamado Tabanã, onde já estendemos 30 novas igrejas naquele bairro. Glória a Jesus. Eu sou responsável pelo grupo de pastores, de mais de 30 pastores que trabalham comigo. 23 estão ativos à frente de igreja e 8 pastores estão na sede trabalhando comigo. E hoje a igreja ela tem frutificado naquela cidade. Nós estamos saindo dos 100 anos da igreja em Belém do Pará, que nós completamos ao mês, amados irmãos, 2 meses atrás, praticamente mês de julho. A festa foi abençoada. Nós tivemos no estádio do Mangueirão, onde uma noite nós tivemos para mais de 120 mil pessoas reunidas naquele estádio abençoado. E muita gente para querer entrar, mas o espaço era curto. Nos 100 anos da igreja tivemos uma mobilização muito grande, de aproximadamente 30 quilômetros de carreada, onde nós reunimos mais de 10 mil carros, veículos pela rua de Belém, e a festa foi imensa. Quem pôde não estar lá e presenciar pela internet, televisão, a festa coroou e glorificou o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia! Como parte dessa igreja amada, hoje, amados irmãos, em Belém do Pará, também me dá a alegria de vir aqui a esse território abençoado com vocês, para hoje estar nesse abençoado congresso de jovens nessa igreja e vendo uma juventude frutífera e abençoada, glória a Jesus, e uma juventude crescente cada dia. E a gente pouco vê juventude motivada como estou vendo hoje. E isso importa muito numa cidade pequena, onde, amados irmãos, muitos poderiam não estar aqui com alguns pretextos e desculpas, mas nisso se vê que a juventude ela tem aberto o coração para Deus, e quando isso é extensivo do coração, pode estar certo que nós abrangeremos maior território para o Senhor nosso Deus, que seria a juventude da nossa cidade, e não pararíamos até que todos se convertessem ao Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, esta noite eu vim para pregar a palavra de Deus. Vocês me convidaram para estar aqui através do vosso pastor Gilberto, da qual somos amados por muito tempo, já companheiros de milícia do Evangelho de Jesus Cristo. E nesses anos que já fui ao Equador, depois soube já, depois que cheguei ao Brasil, que ele já estava em territórios, amados irmãos, paraibanos, fazendo a obra de Deus. E hoje eu pude conversar desde ontem, não temos parado de conversar e tendo notícia do que Deus tem feito nesses territórios. Louvado seja o santo nome do Senhor. Isso é
grande na nossa vida quando nós sabemos que companheiros Deus tem abençoado. E eu quero pedir à querida igreja que glorifiquem a Deus, honrem ao vosso pastor, celebrem a Deus pela vida deles, porque, amados irmãos, um texto do capítulo 13 do livro aos Hebreus nos explica que, cuidando bem dos nossos pastores, imitando a sua fé, a Bíblia diz que nós daremos a ele ânimo para continuar cuidando das nossas almas. Louvado seja o santo nome do Senhor para todo sempre. O texto dessa noite que nós vamos compartilhar, a palavra de Deus, que é um texto e um tema, amado, que abrange a mensagem desta noite. Aleluia! Vocês já têm o texto em mão, já têm o tema em mão. Aleluia! Nós vamos só compartilhar um versículo que vocês junto leram com o pastor no capítulo 13 de Juízes e o versículo de número 12. Louvado seja o santo nome do Senhor. O tema é propósito de Deus na vida de um jovem. E o texto diz assim: então disse Manoá, quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e seu serviço? Verso 13: respondeu-lhe o anjo do Senhor, guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disser. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado. Louvado seja o santo nome do Senhor Deus para todo sempre. O capítulo 13, ainda, meus amados irmãos, e o versículo de número 3 diz o seguinte: apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Louvado seja o santo nome do Senhor para todo sempre. Meus queridos e amados irmãos, hoje esta mensagem direcionada principalmente aos jovens da nossa igreja, extensiva a todos vocês que estão aqui, eu quero esta noite aproveitar para falar, amado, do propósito da consagração na vida da igreja e na vida dos nossos jovens. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós temos muitos temas voltados para a questão de consagração, e quando eu trato de assunto de consagração na vida das nossas igrejas, e por anos eu tenho trazido à vida de igreja alguns temas sobre consagração, e muita gente, quando ele tenta pensar sobre a palavra consagração em si, ele pensa que são momentos na vida de um crente, que ele retira-se simplesmente para o momento de oração, de jejum, da leitura da palavra. Mas, amados irmãos, algo interessante que procedia à consagração. O que procedia, amados irmãos, ou antecedia, louvado seja Deus, a consagração, chamava-se santificação. Louvado seja o santo nome do Senhor. Santificar significa que quando uma pessoa se santificava, ele estava separando, ele estava colocando de lado um propósito, algo, um objeto pela qual, amado, o seu propósito era consagrar para um destino, para um propósito, podia ser seu, da família ou da própria obra de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amados, quantos propósitos têm ocorrido na vida de tanta gente devido à necessidade daquilo que estão precisando? Os pais de Sansão, eles, de alguma forma, eles tinham dentro de si um vazio muito grande, porquanto a mulher de Manoá não podia dar a luz, porquanto era estéril, diz a palavra de Deus. Meus amados, desta mulher solitária, desta mulher triste, desta mulher com tantas situações na sua própria vida, essa mulher veio fazer diante do Senhor um voto, fazer um propósito diante de Deus, porquanto ela precisava de um filho. Louvado seja o santo nome do Senhor. Este propósito separado para o Senhor nosso Deus, amados, tinha, porquanto que envolvia o desejo de um casal, envolvia o desejo de um homem e de uma mulher. Aleluia, porquanto sem filhos, praticamente, aquela família estéril não poderia fazer frente aos seus inimigos, não
uma família completa, louvado seja Deus. Aí eu vejo a importância da família, porquanto o casal, do momento que se une, já se torna uma família. Completo ainda, segundo o Salmo 127, ainda é quando a família está mais completa, quando chegam os filhos, porque diz a palavra de Deus no Salmo 127, que eles são como flechas na mão do valente. Louvado seja o santo nome do Senhor. Entende-se, amados irmãos, que este Sansão, ele seria como uma flecha na mão do valente, porquanto Deus estava esperando, amado, que um juiz se levantasse para poder julgar a Israel. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor Deus para todo sempre. Aleluia, amado, dentro deste propósito de nazireazgo, aleluia, de um voto de um homem consagrado, nós encontramos na Bíblia 3 homens, na qual se inclui com Sansão. Mas nós temos Samuel e nós temos João Batista também. Esses homens que alcançaram esse tipo de voto de nazireazgo, que significa consagrado ao Senhor, porquanto o nazireazgo, amado, ele poderia ser parcial ou ele poderia ser integral. O seu, amado, esse trabalho, aliás, essa consagração, ela poderia ser parcial ou ela poderia ser integral. Dessa forma, amado, Sansão, ele foi chamado para o nazireazgo completo, para o nazireazgo integral. Esse nazireazgo dele tinha como propósito, desde o seu nascimento, do ventre da sua mãe, ele já estava consagrado, porquanto o anjo disse para a mulher: olha, tu tem que te guardar. Uma das coisas que tu vai ter que te guardar é não tomar e não comer do fruto da videira. Louvado seja o santo nome do Senhor. Tu não podes tomar o vinho nem beber bebida forte, não tens que tocar nada imundo. Aleluia, porquanto o menino que vai nascer, ele será nazireu de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Amados em Cristo Jesus, se aquelas exigências estavam pesando e sobre a mãe e os pais de Sansão, que ainda não nasciam, também estava pesando sobre a responsabilidade desse menino que estava chegando. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo ela é tirada do mundo, ela se santifica. Essa santificação da igreja, quando ela é chamada do mundo para dentro da igreja para servir a Deus, a Bíblia diz que ela se santifica. A santificação da igreja, ela envolve um propósito chamado consagração. Louvado seja o santo nome do Senhor. No dia que eu cheguei, o dia de ontem que já cheguei aqui, e o dia de hoje, eu sei que esta juventude estão se santificando para uma consagração de uma festa que levará o nome do Senhor em alto e glorificará o Deus da nossa vida. Louvado seja o santo nome do Senhor para todo sempre. Por esta razão, querida igreja, nós temos aqui alguns pontos muito importantes. Louvado seja Deus, que eu quero compartilhar com vocês neste momento. Louvado seja Deus. Aleluia. Quando se trata do assunto da consagração do nazireado, seja ele parcial ou integral, significa que tudo o que prejudica a comunhão com Deus deve morrer. Louvado seja o santo nome do Senhor. A razão daquilo pela qual Deus havia pedido para que os pais de Sansão, aleluia, no momento que a mulher já sentia que a criança estava no seu ventre e não podia beber nem comer, amados irmãos, nem fazer coisa tal, porquanto o menino era nazireu de Deus, estava dizendo para aquela mulher que ela também deveria se consagrar, porque o ser que estava no seu ventre era já consagrado ao Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor Deus para todos sempre. Aleluia. Todos nós sabemos, querida igreja, que o propósito de uma família abençoada, ela traz para nós toda uma linhagem de pais abençoados, de pais consagrados, de pais santificados, de pais que vivem, de pais que andam com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós olhamos a questão de Sansão, mas ele não é o primeiro, nós olhamos também dos pais de Moisés, nós olhamos dos pais de Samuel. Louvado seja o santo nome do Senhor. A palavra de Deus relata que esses pais, eles se consagraram a Deus, eles choraram, eles se elevaram e se colocaram na presença de Deus, porquanto, amado, a necessidade de que chegaram o menino para se tornar uma bênção para a sua família, uma bênção na casa de Deus, eles também deveriam se consagrar. Louvado seja o santo nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Eu sou pai ainda, amado, e a
jovem de 50 anos, eu tenho 2 filhos que já são pastores. Eu tenho um filho de 25 anos de idade que é pastor, e outro de 27 anos também que é pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Todos 2, eles servem na igreja e trabalham comigo na obra do Senhor. Louvado seja Deus. Eu tenho, amados irmãos, um filho do mais novo que eu tenho, que também é um musicista da igreja do Senhor, desde cedo dedicado na casa do Senhor nosso Deus. Mas, amados, uma das preocupações como pai que eu tinha antes de meus filhos nascerem, em primeiro lugar, o que seria dos meninos quando nascesse. Mas o propósito não estava no seu nascimento, estava ainda quando as crianças estavam sendo geradas. Louvado seja o santo nome do Senhor Deus para todo sempre. Eu me lembro que aí na igreja, que o primeiro filho que Deus me deu, chamado Tiago Simei, esse menino ele foi consagrado ainda no ventre. E ainda quando essa criança, quando eu soube que a minha esposa estava gestante, nós se colocamos de joelhos juntos para orar. E eu mandei que a minha esposa deitasse sobre a cama. E naquele momento nós consagramos nosso filho para ser um pregador para as nações. Louvado seja o santo nome do Senhor Deus para todos sempre. Aleluia! Cada dia que aquela criança ia passando-se os dias e o mês que ia se aproximando, o momento do seu nascimento, nós conversávamos com ela no ventre, querida igreja. O menino se mexia, o menino ele era bastante movimentado no ventre ainda da mãe, porquanto aquela criança, no momento que eu louvava a Deus com a minha esposa, com o ensino da nossa harpa, aquele menino também já participava ainda no ventre da mãe. Louvado seja o santo nome do Senhor Deus para todos sempre. Aleluia! O menino veio a nascer, e depois do seu nascimento ele foi levado à casa de Deus, amados irmãos, logo após um mês de nascido, para ser apresentado na casa do Senhor nosso Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Na trajetória do menino, ele já criança, apenas 8 anos de idade, em campo missionário, ele era professor de escola dominical. O outro menor, de apenas 7 anos, 6 anos para 7 anos, ele já era pregador na igreja comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes eu escutei aquele menino pregando e pessoas sendo curadas no culto da noite de domingo na nossa igreja. Louvado seja o santo nome do Senhor Deus para todo sempre. Querida igreja, a trajetória da vida daquelas crianças foi linda e foi bela demais. Mas chegamos os anos quando eu já completava 11 anos em campo missionário e regressei ao Brasil. Os meus filhos passariam a sua adolescência em terras brasileiras. Quando eles passaram a sua adolescência em terras brasileiras, a maior luta desses filhos já consagrados ao Senhor para se tornarem uma bênção e serem bênção para as nações, bênção para os povos, o diabo, de alguma forma, ele tentou, amado, resgatar e tirar esses filhos da posse, amados irmãos, da nossa casa e debaixo do nosso teto. A peleja minha com a minha esposa foi grande, em jejum e oração, muito conselho, muita conversa com os meninos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia! Chamei meus filhos quando completaram 18 anos de idade, e o meu filho mais velho, aos 18 anos de idade, ele se viu namorando uma moça da igreja e disse assim: papai, eu estou querendo namorar uma moça da igreja. Eu chamei o meu filho e disse: lembra-te que você é consagrado ao Senhor desde o ventre para ser profeta para as nações. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ele disse: qual será, papai, a regra do meu namoro? Eu disse para o menino: olha, guarda-te, meu filho, que você não tenha namoro carnal nem indecente, porquanto o namoro daqui para frente eu estarei acompanhando este namoro, e quando você completar 2 anos de namoro, virá o noivado e se casará com a mesma moça. E aquele rapaz olhou para mim e disse: papai, e se não for da vontade de Deus? Eu disse: então nem comece a namorar, namore se for da vontade de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Deus para todo sempre. Querida igreja, a mesma situação que eu passei com meus filhos em plena infância, adolescência e juventude, os pais de Sansão, eles passaram a sua dificuldade com esse filho também. Muitas vezes nós não entendemos a situação dos nossos filhos, amados irmãos. Se existe uma coisa que mais eu me preparei, foi quanto à criação dos meus filhos, querida igreja. A minha esposa, ela é uma educadora, amados irmãos, é pedagoga formada, amados irmãos, e dando aula para muitas crianças, para filhos de muita gente. Aleluia! Mas a minha esposa, ela tinha uma dificuldade muito com questão de leitura de livros. E no campo missionário, eu ainda, amado, com a dificuldade de comprar livros, eu fui um dos
maiores investidores da vida da minha esposa, para a questão de leitura de bons livros, para a educação de nossos filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, quando eu regressei ao Brasil, a minha esposa, ela já tinha se empapado da leitura de muitos livros, porquanto eu havia dedicado a minha vida para ajudá-la, porque meus filhos precisariam dela, não só na infância, não só na adolescência, mas na juventude também. Louvado seja o santo nome do Senhor. Querida igreja, essas crianças foram acompanhadas por uma mãe e foram acompanhadas pelo pai, que apesar da nossa dificuldade, mas aqueles filhos, eles foram bem assessorados. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Eu me lembro que em pleno campo missionário, sem nenhuma condições, querida igreja, financeira, eu nunca mostrei derrota diante dos meus filhos, eu nunca mostrei miséria. Eu me lembro que um tempo meu filho, ele chegou para mim e disse: papai, amanhã, aleluia, eu não entrarei na sala de aula, meu pai, porquanto meu sapato está furado. E a professora disse com a diretora que eu não entrarei, porquanto as regras das escolas equatorianas, elas são muito rígidas, papai, e não permite eu entrar naquela sala de aula. E o papai não tinha dinheiro para comprar um sapato, ele não tinha dinheiro para poder ajudar o filho amado naquele momento, teria que ficar sem estudar. Mas naquele momento eu não mostrei derrota para o meu filho, eu mandei meu filho sentar comigo na sala da casa. Ele sentou comigo e eu disse: meu filho, tu sabe da história de Abraão para Isaac, quando ainda este menino ia ser sacrificado no Monte Moriá. Sabe o que aconteceu? Ele creu na promessa, ele tinha um único filho, e naquele momento ele resolveu ir a Moriá, oferecer seu filho em sacrifício, porque ele, quando sabia que Deus era poderoso para levantar outro filho ainda que das cinzas, louvado seja o nome do Senhor. Você sabe por que Abraão fez isso? Porque ele cria no Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o santo nome do Senhor Deus para todo sempre. Meu filho olhou para mim e disse: sim, papai, o que é que nós vamos fazer? Meu filho, aleluia, hoje é 1 da tarde, antes das 7 da noite, Deus mandará a providência do sapato para vocês entrar na sala de aula. Louvado seja o santo nome do Senhor para todo sempre. Queridos e amados irmãos, aleluia, aquele menino, eu orei por ele, ele alimentou sua fé, ele chorou e disse: papai, eu sei que o nosso Deus ele vive e que não deixará nenhuma vez eu ficar sem estudar. Amados irmãos, aleluia, eram 7 da noite, quando eu havia profetizado para o meu filho, havia chegado na minha casa um presbítero da igreja, e naquele momento ele disse: pastor Sival, eu queria, aleluia, neste momento trazer um presente, mas eu não sei para quem vai servir o presente dos seus filhos, desses 3 filhos que o senhor tem. Eu disse: por que, meu amado irmão César? Ele disse: olha, pastor, eu comprei um sapato para o meu filho, mas não deu no pé dele. E naquele momento o Espírito Santo te leva para um dos filhos do pastor. Louvado seja o santo nome do Senhor Deus para todo sempre. Aleluia. Naquele momento o nosso irmão, o presbítero, chegou e disse: pastor, traga seus 3 filhos. Eu disse: não precisa, irmão César, eu vou trazer o filho que está precisando, porquanto esta aqui é palavra profética, e Deus havia falado que às 7 da noite ele traria a providência. Louvado seja o santo nome do Senhor Deus para todo sempre. Naquele momento eu mandei chamar o Richard, amado é o nome dele, Diego Richard. Eu disse: Richard, se apresenta aqui, meu filho, junto com o papai. E veio o Richard e disse: que foi, papai? Ele disse: meu filho, chegou a providência, mete o pé neste sapato. Aí naquele momento o presbítero me olhou com os olhos grelados e disse: poxa, pastor, eu diria que um dos 3 para testar o sapato, e você fala que este é o que precisa, então assim será. Amados irmãos, e o menino colocou o pé no sapato. Quando colocou o pé no sapato, ele disse: papai, parece que foi feito para o meu pé. Exalta e glorifica o nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Querida igreja, eu quero te dizer uma coisa interessante. Quem alimenta a convicção e a certeza da vida de nossos filhos chama-se os pais. Louvado seja o santo nome do Senhor nosso Deus para todos sempre. Se algum dos nossos filhos ele errar, mas diz a palavra de Deus em Deuteronômio, diz: ensina o teu filho no caminho em que deve andar. É uma responsabilidade do pai e da mãe ensinar o menino no caminho em que deve andar. E aleluia, a lei mosaica estava dizendo
uma visão de fé na vida dos nossos filhos, louvado seja Deus, de uma dependência completa de Deus, louvado seja o santo nome do Senhor para todos sempre, aleluia. A vida desse menino, chamado Sansão, foi acompanhado pela vida de seus pais. Amados irmãos, quando o menino nasceu, nazireu de Deus, consagrado ao Senhor, não podia tocar nada, amado, que viesse da videira, não podia beber e nem comer nada imundo, louvado seja o santo nome do Senhor. A Bíblia relata no capítulo 13, versículo de número 6, que este menino, ele começou a julgar a Israel. A louvado seja o santo nome do Senhor. Diz o texto que este menino começara a livrar a Israel do poder dos filisteus. Louvado seja o santo nome do Senhor Deus para todos sempre, querida igreja. Querida e amada igreja, nós temos uma missão na nossa vida que se chama a educação dos nossos filhos. Por esta razão nós temos hoje um exército de jovens diante dos nossos olhos, com o compromisso que nós, logo após, ao término da nossa jornada nesta terra, nós iremos para o céu, mas que os nossos filhos, eles continuarão o nosso ministério. Louvado seja o nome do Senhor Deus para todos sempre, aleluia. Eles continuarão o nosso ministério. A responsabilidade que estava sobre a vida dos pais de Sansão era de educar o menino, ensinar o menino no caminho em que deve andar. A Bíblia diz que se desviar, quando for grande, ainda que crescer, quando ficar velho, não se desviará dele. Preste bem atenção, não se desviará dele. Este nazireu de Deus, consagrado ao Senhor, ele começa a livrar a Israel da mão dos filisteus, querida igreja. Mas a Bíblia relata que este rapaz, ele recebe, amados irmãos, sobre a tutela do seu nazireado, algumas responsabilidades muito grandes. A Bíblia diz que ele seria cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que sobre a sua cabeça não passaria navalha. Louvado seja o santo nome do Senhor Deus para todos sempre. Preste atenção, sobre a sua cabeça não passaria navalha. Amados em Cristo, o que é que tem a ver a cabeça dos nossos filhos que servem a Deus e são consagrados ao Senhor nosso Deus, querida igreja? Olhem bem para cá, queridos irmãos. O homem, ele é formado de espírito, alma e corpo, queridos irmãos. Espírito, alma e corpo. E as Sagradas Escrituras relatam que o Deus de paz vos santifique por completo em vosso ser, espírito, alma e corpo. Louvado seja o santo nome do Senhor Deus para todos sempre. Este Sansão, na sua cabeça não passaria navalha, estaria sobre a cabeça deste rapaz, deste juiz de Israel, deste homem que Deus havia levantado para julgar Israel, uma responsabilidade com o julgamento, com o que ele decidiria, com o que seria, com o que faria, o que teria a sua mente para realizar. Preste atenção. As nossas decisões impensadas, nós podemos correr risco para nós, para a nossa família e para aqueles que nos rodeiam. Por isso, sobre a sua cabeça não passaria navalha, porque estaria ela, segundo, amados irmãos, protegida, guardada, para que o diabo não pudesse colocar sobre a sua cabeça qualquer pensamento que viesse destruir a sua consagração a Deus. Preste atenção. Este Sansão, ele começa a livrar Israel como nazireu de Deus. Mas este jovem, devido a ter a certeza plenamente da sua consagração e do voto, e pela qual Deus havia determinado que ele seria o que livraria Israel da mão dos filisteus, ele não teve muito compromisso, queridos irmãos. E esse muito compromisso que ele não teve foi a questão de manter a sua consagração, de ter cuidado com ela, de prestar bem atenção na responsabilidade do seu nazireado que ele havia recebido. A primeira atitude de Sansão foi se namorar de uma jovem
amados irmãos, que não tinha nada a ver com a sua parentela. Naquele momento, os pais de Sansão, os orientadores, os ensinadores, os instrutores deste rapaz disseram: meu filho, não tem na casa de Israel moças para que tu te case? Por que vai procurar uma dentre os filisteus? Por que você vai para lá? Não, papai, esta moça me agrada, mande chamá-la, eu quero ela como mulher. Amados, nessas atitudes nossas, não tem vida no altar da mente. Nessas atitudes nossas não tem vida espiritual que suporte. Nessas atitudes nossas não tem vida de oração, de jejum que aguente. Quando o jovem toma atitudes impensadas, isso prejudica a vida de um jovem. Relaxa. Este rapaz era brasileiro, consagrado, sobre a sua cabeça não passaria navalha. E Deus estava dizendo: uma das coisas pela qual Deus havia dito sobre a sua cabeça não passaria navalha, era dizendo: antes de qualquer tomada de decisão, pensa bem, analisa bem, analisa a tua família, analisa os teus princípios, analisa o teu ministério, analisa a tua educação, analisa os dons que tu tem, analisa os compromissos que tu tem na casa de Deus. Analisa o teu futuro como estudante, analisa. Tu és um consagrado de Deus, tu foste separado para livrar Israel da mão dos filisteus. A tua força não pode ser entregue na mão dos teus inimigos. Louvado seja o santo nome do Senhor nosso Deus para todos sempre. O texto que nós lemos diz assim: mas qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Qual será o modo de viver do menino e seu serviço? Eu quero esta noite trazer uma palavra direcionada. Se não tem consagração que aguente, se não existe jejum que aguente, se não existe, amado, ensinamento que aguente, com atitudes impensadas, eu quero dizer algo: que vale o jejum, vale a oração, vale os ensinamentos, vale as noites de vigília, vale a evangelização, vale a empolgação. Ela vale quando você pensa 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes para tomar uma decisão que pode perder a sua alma ou pode te levar para o céu. Ela pode te abençoar ou ela pode te amaldiçoar. Ela pode ser de triunfo ou ela pode ser de derrota. E a Bíblia diz que os pais de Sansão disseram: meu filho, tem mulheres em Israel da nossa família, tem os nossos princípios, foram ensinadas, conhecem a nossa cultura, sabem muito bem. Não, eu gostei daquela, papai. Tu és consagrado a Deus, tu foste separado. Não, eu gostei dela. Meu filho, não, meu filho, tu vais perder a tua mãe. Eu quero ela, papai. Você vai ver que vai dar tudo certo. Não, meu filho, não é desta maneira. Eu quero esta noite trazer uma mensagem para os pais que aqui estão. Se você tem ensinado teus filhos, se você tem instruído teus filhos, se você tem orado com teus filhos, se você tem aconselhado teus filhos, não tenha peso na sua consciência. Mas se você foi irresponsável com eles,
Haja pelo racionamento, pelo racional. Peça conselhos, porque Manoá e sua esposa eram sacerdotes sobre Sansão. Ele era nazireu, mas ele não era mais que os seus pais. Presidente da república não é mais que os seus pais. Antes de presidente já tinha seus pais. Consulte seus pais. Não tome decisões precipitadas. Papai, tem um jovem na igreja, tem uma moça que é que o Senhor me diz: meu filho, vamos orar. Não precisa pressa, não precisa correr, não precisa se entusiasmar pela aparência. A aparência enganosa, a formosura é vã, mas a mulher que serve ao Senhor, essa será louvada. Chamando a canoa. Este jovem Sansão disse: não, eu quero. Meus amados, na precipitação deste homem, tomou-a como mulher. E foi triste o seu estado. Ele perdeu a mulher, foi dada para outro homem, e começa a trajetória de um fracasso, de atitudes impensadas, mas que seus pais foram sacerdotes com princípio para ajudá-lo.